Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos aqui iniciando mais uma ministração, mais um culto ao Senhor nessa tarde desse domingo. Dizer para você que seja bem-vindo, tá bom? Já pega a sua Bíblia aí. Vamos ter um momento aqui onde a gente pode dedicar ao nosso Deus. Um momento aqui de adoração, de leitura da palavra, tá bom? E aí eu convido a você a pegar a sua Bíblia, tá bom? Fazer uma oração neste momento para a gente poder começar. Deixa eu só ver aqui quem já entrou. Espera aí. Só entrar aqui o pessoal que a gente começa. Aninha entrou, Pai Senhor, Aninha. Amém, amém. Pessoal, que vocês estão entrando aí, sejam bem-vindos, pessoal. Vai começar aqui, tá bom? Vou fazer aqui uma oração para a gente começar. Amado Deus e Pai, quero nesse momento, nessa tarde de domingo, render graças a Ti, dizer que Tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha nos encher com Teu Espírito Santo. Paizinho, que o Senhor venha nos dar a palavra que precisamos ouvir, alimentar o nosso espírito. Queremos conhecer mais de Ti, queremos conhecer mais da Tua palavra, dos Teus preceitos, dos Teus ensinamentos. Pai, que esta tarde venha ser uma tarde onde possamos crescer espiritualmente e que a gente possa, meu Deus, se render a Ti, ó Pai. Quero Te pedir, Senhor, Pai amado, que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos sobre cada irmão neste momento, sobre cada família dos Teus filhos. Senhor, já quero Te pedir que o Senhor venha repreender toda ação maligna, tudo aquilo que não venha de Ti, que venha ser contra a Tua palavra, contra o Senhor. Paizinho querido, queremos Te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estar tendo esse momento contigo, ó Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa estar nos consagrando a Ti e que nós possamos, Senhor, Deus amado, ter uma vida de adoração, uma vida de verdadeiramente Te seguindo, Te servindo e uma vida que agrada ao Teu coração, Senhor. Por isso eu Te peço, toca no coração de cada um dos irmãos, aqueles que estão chegando, seja com cada um, meu Deus, e abre a mente, o entendimento para poder entender a palavra. Senhor, queremos Te pedir que a palavra seja o Senhor a nos ensinar, que não seja nada de mim mesmo, mas que seja o Senhor a transmitir aquilo que está na Tua palavra e que nós venhamos ter um entendimento, Senhor. Já Te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço Te agradeço, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado e por todas as Tuas maravilhas, Senhor. No nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém. Só um instante. Vamos aqui, irmãos, trazer uma palavra aqui para vocês. É como está no título, né? Um homem segundo o coração de Deus, tá? Que é o que realmente Deus quer de cada um de nós, tá? Nosso objetivo quando estamos caminhando, né? Essa caminhada com Cristo, com Jesus, nosso objetivo principal é agradar ao Senhor, né? Isso aí todos nós temos esse sentimento dentro de nós. Muitas vezes é difícil, a gente não consegue, mas o Senhor nos dá essa força. Tá? Então eu quero trazer alguns exemplos aqui, um exemplo em especial, que é o que a própria Bíblia fala, né? O próprio Deus fala que esta pessoa, né? Muitos já devem saber,
um homem segundo realmente o seu coração. Eu estou falando realmente de Davi, o rei Davi. Tá? Então Davi, ele era segundo o coração de Deus. Apesar de ter errado, de ter pecado, né? Então, mas mesmo assim, ele era segundo o coração de Deus. E eu vou explicar por quê. Aqui através da palavra de Deus. Então eu quero convidar os irmãos aí, se puderem, né, abrirem as suas Bíblias. Lá no livro de 1 Samuel 16, versículo 7. Que diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, irmãos, a gente quando olha para uma pessoa, tá? A gente só vê ali o exterior da pessoa. Tá? A não ser quando a gente tem uma convivência, a gente podemos conhecer melhor essa pessoa. Mas, mesmo tendo a convivência e estando ali com a pessoa, a gente não conhece o coração da pessoa. Porque o coração da pessoa, do homem, né? Quem conhece é o Senhor. Então a gente vai aqui para a história de Davi, tá? Eu vou ler agora o contexto só para a gente poder se situar aqui, tá bom? Vou pegar do versículo 1 do capítulo 16, tá? Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Então Deus estava dando as instruções aqui para Samuel, que ele deveria fazer. E ele até falou: se eu for, o Saul vai saber que eu, né, e vai me matar. E ele diz: não, leva um sacrifício, você vai falar que você vai sacrificar. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Ou seja, quando eles, nessa época aqui, o profeta, ou o vidente, né, eles chamavam de vidente também, o profeta, quando chegava numa localidade, numa cidade, então eles ficavam até com medo, porque realmente eles tinham um peso, como se fosse realmente ali um mensageiro de Deus mesmo, porque o profeta realmente era a boca de Deus. E se o profeta falava, naquela época lá, realmente acontecia. Existiam falsos profetas, mas aqui não é o caso de Saul. Então, realmente, Saul, ele era realmente um profeta de Deus. Então, ele chegou naquela cidade, então os anciãos, né, os líderes da cidade ficaram logo com medo. Vixe, será que tem alguma coisa? Então, foram perguntar a ele: a sua vinda para cá é de paz? Né? Então, eles ficaram logo com medo. Aí ele disse: não, é de paz. Eu vim sacrificar, né, ao Senhor, né? E aí ele continua, respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Tá? Sucedeu que, estando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ou seja, né, Saul, logo quando viu o filho de Jessé, né, por ele ser, ele era alto, era bonito, forte, né? Então ele achou que, eita, não, com certeza esse aqui é o que o Senhor vai escolher para suceder o Saul, né? E aí o que aqui, justamente o versículo que a gente começou, né, o versículo chave. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração.
Tá? Então, aí ele vai continuando, ó, vamos lá. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então fez passar Jessé a Samar, porém Samuel disse, tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. E aí perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Né? Então aqui a gente, né, contextualizando aqui, a gente pode ver o que? Samuel foi para escolher o sucessor de Saul, né? Um homem realmente segundo o que Deus estava preparando. Mas o que aconteceu? Quando ele viu o primeiro filho de Jessé, então ele tirou suas próprias conclusões e achou que seria aquele, por ser alto, forte, né? E aí Deus fala para ele, olha, não é esse. Você está olhando só para a aparência. O homem não é como Deus, né? Deus, ele vê o interior, tá? E aí a gente pode ver que ao longo da caminhada de Davi, que ele era realmente, até anotei aqui, ó, compromissado, obediente e fiel à vontade e propósito de Deus. Então, isso aqui fez com que Davi fosse segundo o coração de Deus. Tá? Então, aí tem todo o desenrolar da história, né? Muitos irmãos conhecem. Se você não conhece a história toda, depois você pode ler aqui a continuação. Mas, assim, eu quero ressaltar que é justamente que Deus, ele quer que nós tenhamos esse mesmo sentimento, esse mesmo coração de Davi, tá? Então, irmãos, ó, aqui é um exemplo muito bom para a gente seguir, o exemplo de Davi. Nós temos segundo o coração de Deus, segundo como era Davi, tá? Davi, em tudo que ele fazia, ele consultava a Deus, ele não tomava decisões erradas, porque ele seguia a Deus. E teve um evento que ele até tomou uma decisão de contar o exército sem Deus mandar, e aí Deus até deu uma punição a ele, porque nesse fato aí ele até errou. E aí o que era o diferencial? Não é por errar, é porque ele reconhecia o erro e se arrependia e pedia perdão. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que ter esse mesmo coração, o coração de Davi, tá? O nosso Senhor Jesus, ele veio dessa descendência de Davi, né? Então, nós temos o nosso Senhor vindo da descendência, da linhagem de Davi, o qual ele cumpriu, né? Se a gente for olhar aqui, ele cumpriu sem falhar. Então, Davi ainda chegou a ter falhas, chegou a falhar. Mas Jesus, ele tinha o mesmo coração de Davi, porém perfeito. Então, quando a gente olha para Davi, né, e a gente vê que ele realmente era um homem segundo o coração de Deus, então a gente tem que ser da mesma forma, irmãos, tá? E aí a gente tem o nosso Senhor, né, do outro lado, né, Jesus, que realmente não tem defeito, não pecou, foi fiel, né, até a morte de cruz, tá? Então aí falando aqui, por exemplo, de Davi, voltando para Davi, você vê que Davi, quando foi visitar os irmãos lá, estava em guerra, seu pai enviou lá para ele levar alguns mantimentos para os irmãos, e ele viu lá que os filisteus tinham cercado, né? Eles passaram 40 dias, um de frente ao outro, tinha um vale no meio,
onde tinha o gigante Golias, que ele afrontava os israelitas, né? O Deus de Israel. E aí Davi ouviu, né? E vai lá e fala: quem é este incircunciso que afronta o Deus de Israel? E aí a gente conhece a história, né? Ele até vai vestir a armadura de Saul, não dá muito certo, ele tira, e aí pega as pedrinhas lá, afunda e mata o gigante, né? Por quê? Porque ele confiou em Deus, ele sabia que Deus daria essa vitória a ele. Se a gente vê aqui que ele foi ungido e a gente vê que no mesmo instante o Espírito de Deus se apossou dele. E aí ele vai até falar, ele fala que matou um leão, matou um urso, porque Deus era com ele estava cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito de Deus. E isso aí já era Deus preparando a ele para o que tinha para acontecer. Aí, irmãos, Davi, é muito legal essa história, irmãos. Aconselho os irmãos que não conhecem, vocês leiam, porque é tremenda essa história, tá? Davi, vamos lá. Davi, ele peca contra Deus, certo? Ele peca contra Deus. Deixa eu só pegar aqui. Davi peca contra Deus e Deus manda castigá-lo, né? Assim, a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Mas, quando a gente vai... eu vou ler aqui o Salmo 51, irmãos, porque é justamente quando ele pecou, logo em seguida ele se arrependeu e ele fez esse salmo, é o Salmo 51. Deixa eu ler aqui bem rapidinho para vocês. Eu não vou ler todo porque é muito grande, eu vou ler só um trechinho, tá? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito de me fazeres a sabedoria. Então ele fala: me purifica, me limpa, me lava e ficarei mais alvo que a neve. Ou seja, apesar do pecado, né, ele se arrependeu, tá? E Deus o perdoou, tá? Então, o que foi esse pecado de Davi? Simplesmente ele desejou a mulher do seu soldado, né, do Urias, e aí mandou o soldado para a guerra, para a frente de batalha, para poder ser morto. E aí se apossou da esposa dele. Ou seja, é um pecado muito grave, irmãos. Entendeu? Mas aí, Deus... Deixa eu só achar aqui, peraí. Vamos lá. Davi, ele desejou a mulher de Urias, seu soldado, e mandou ele para a guerra, e ele foi morto na guerra. E aí Deus manda o profeta Natã para confrontá-lo. E aí diz o seguinte, lá em 2 Samuel 12, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas, gado e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, o homem rico não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado.
Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Entendeu? E aí ele vai dizer: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol. Isso aqui realmente aconteceu, né? Enfim, e aí ele fala: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: olha aí, que eu quero chegar nessa parte, irmão. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemaste os inimigos do teu Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então aqui realmente foi algo muito grave que Davi fez. Mas aí o profeta confronta ele. Você vê que ele conta ali uma história, e o próprio Davi ficou em fúria e disse: não, esse homem que fez isso, ele tem que morrer e ser restituído, né? E aí Deus fala: esse homem é você, Davi. Você fez isso. E aí onde ele fala: realmente eu pequei. E aí logo em seguida, irmãos, é onde ele faz o Salmo 51, que eu falei antes aqui. Que ele fala, né? Ele se arrepende e tudo. Então, esse sentimento igual ao de Davi, nós temos que ter. Um sentimento de arrependimento, de coração contrito, né? De saber perdoar também. Porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi falho, né? E aí, irmãos, a gente tem um exemplo que ainda é melhor, que é o do próprio Cristo. Que aí ele foi excelente em tudo, né? Então, quando ele esteve nessa terra, né, além dos milagres, né, Deus ele tinha todo um plano, um propósito para nos salvar, né? E aí eu quero até só um instante, irmãos. Vou botar um louvor aqui para a gente ouvir, bem rapidinho, que é o nosso segundo passo agora. Depois que a gente se arrepende, a gente tem que botar esse louvor aqui para a gente ouvir. Leva-me pra cruz, onde eu te encontro.
e não a ti. Leva-me pra cruz, onde eu te encontro. Leva-me pra cruz, de ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo e não a ti. Leva-me pra cruz, onde eu te encontro. Leva-me pra cruz, de ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo e não a ti. Crucificado. Você vê a letra do que ela fala, né? Ó, estou crucificado contigo. Então, irmãos, ó, nós que vivemos buscando agradar a Deus e ter uma vida que agrada a Deus, esse sentimento o sentimento da cruz, ele tem que fazer parte da nossa vida, irmãos. De tomar a cruz, certo? Você vê que ele fala: se morri para o mundo, este mundo não me atrai mais, né? Então, irmãos, se morri para o mundo, este mundo não me atrai mais. E aí a gente tem que espiritualizar. Então vamos lá. Hoje eu sou cristão, sou crente em Jesus. Mas existe o mundo lá fora. Só que, irmãos, o mundo, para mim, ele tem que estar morto. O mundo morreu. Então, se o mundo para mim já morreu, ou melhor, se eu morri para o mundo ele não me atrai mais. Então, essas paixões, as concupiscências, tudo que está lá no mundo, ela não pode me atrair, certo? E ele fala: se morri para mim mesmo, para o meu próprio ego, as paixões não me atraem mais, entendeu? Isso aqui faz parte de um coração segundo o coração de Deus, entendeu? Então, se você tem um coração segundo o coração de Deus, essa é uma realidade para mim e para você, irmão. E aí fala: se morri para o pecado, estou vivo para ti. Entendeu? E aí, onde é que está a referência bíblica disso aqui? Lá em Gálatas. Gálatas 2, versículo 20, que fala: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim.
E até tem uma versão aqui que eu gosto muito, que ela fala, eu também morri para que meu ego orgulhoso não viva mais. Olha só, meu ego orgulhoso. É o ego, sou eu, as minhas paixões, é o meu bem-estar, são as minhas coisas, entendeu? Então, o meu egoísmo, ele tem que morrer junto com o mundo, irmãos. No lugar do egoísmo, aí a gente tem que ter a humildade. Entendeu, irmãos? Estou crucificado contigo. Jesus, ele morreu lá naquela cruz. Ele se fez maldito por mim e por você. Ele se fez pecador. Ele recebeu toda a ira de Deus ali em relação ao pecado. Ele recebeu sobre si, irmãos. Uma ira que era destinada a mim e a você. E aí Deus, na sua imensa sabedoria, no seu plano maravilhoso de salvação para a humanidade, né, envia o seu próprio Filho, Jesus, que estava lá na glória, né? Então abriu mão um determinado momento, pouco tempo, desceu aqui na terra, se fez homem, esteve sujeito às mesmas paixões que nós temos aqui, irmão. Que ele foi homem como a gente, mas ele não se corrompeu. Essa é a diferença. Quando a gente olha para Davi, o próprio Deus fala, esse é segundo o meu coração. Porque Deus conhece o coração, né? Que nele fala, não olhe para o corpo, para o exterior. Você está vendo só a beleza por fora, mas o coração eu conheço, né? E realmente Davi o próprio Deus falou, né? Mas aí quando a gente olha para Cristo, irmãos, é como se fosse Davi sem ter pecado, sem nunca ter pecado. Até porque Jesus, ele veio da descendência de Davi. Entendeu? Então, nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós temos que parar para pensar em como nós estamos vivendo a nossa vida, em como nós queremos continuar daqui para frente essa caminhada, né? Como a própria palavra fala, eu sempre falo isso, até nos estudos. A salvação, irmãos, nós temos que desenvolver a salvação. Nós estamos só no comecinho da caminhada. Quando a gente chegar lá no dia de Cristo, né, nós podemos ser aprovados por Ele. Nós podemos chegar lá e não ser contado como aqueles que diziam, Senhor, Senhor, em Teu nome fiz milagres, em Teu nome expulsei demônios. E aí Deus vai dizer, apartai-vos de mim. Vós não são meus filhos, vós que praticam a iniquidade. Entendeu? Então, que a gente possa, mais uma vez, refletir no nosso caminhar, na nossa forma que estamos levando a nossa vida, né? Irmão, se você está bem com Deus, show, continua. É isso aí. Continua lendo a palavra, continua orando, buscando a Deus, né? Jejuando. Alguns irmãos, né, estão sempre firmes e fortes no jejum. Se puder, né, subir o monte, é louvável. Mantenha-se, irmão, mantenha-se na sua caminhada, porque os dias são maus. A palavra fala para nós remirmos o tempo, ou seja, aproveitar o tempo, né? Mas se você não está bem, se você não está legal, irmãos, para hoje, faça como Davi fez, se arrependa dos seus pecados. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e deixa, esse alcança misericórdia. Por que que Davi ele prosseguiu, mesmo tendo pecado? Ele não deixou de ter um coração segundo o coração de Deus. Ele teve o erro, ele errou, pecou, pagou um alto preço, como a palavra diz, né? Deus falou que a espada jamais sairia da casa dele, e nós sabemos, né? Teve até incesto, né? O filho, né? Os próprios filhos, né? Abusou da irmã, o próprio irmão abusou a irmã, né? O próprio filho dele, né? Absalão, quis usurpar o trono dele, né? Perseguiu o próprio pai, né? Ficou com as concubinas dele, as mulheres dele lá, para todo mundo ver como Deus falou que ia acontecer. Então isso aconteceu.
Então a diferença é essa, Davi pecou, mas ele se arrependeu. Você não vê um outro evento como esse, que Davi novamente cometeu o mesmo erro, entendeu? Você vê que realmente ele se arrependeu e deixou, né? Como a palavra fala, se arrependa e deixe, e alcançará a misericórdia. E aí a misericórdia de Deus, tanto que Natan já fala, né? Olha, mas você não vai morrer. Deus já te perdoou, porque Deus já conhecia, irmão, o coração dele. E apesar de tudo, ele sabia que o que ele tinha feito era errado, irmão. Mesmo antes dele ter sido confrontado. Você vê que, se você for ver a história, ele arquiteta um plano, irmão. Ele pensa nos detalhes. Ele tentou... porque assim, ó... Ele estava... Na época que os reis vão para a guerra... Teve um determinado momento, ele não foi para a guerra, irmão. Ele ficou em casa, no seu palácio. O tempo era do rei ir para a guerra. Mas ele ficou no palácio. Não sei porquê, mas ele ficou. E aí ele viu do terraço uma mulher tomando banho e tal. E desejou a mulher de Urias. E aí manda chamar ela. E ele se deita com ela, irmão. Ele tem relações com ela. E aí ele... Vixe, agora o que eu faço? Aí ela fica grávida. Ela engravidou. Certo? E ela vai até ele. Olha, eu engravidei. E aí diz, porque o meu marido tá na guerra, tá lá, tá na guerra, né? E aí ele vai, ó, chama teu marido, manda chamar o marido. E manda ela se deitar com o marido. Olha só, irmão. Então, ele tentou consertar algo que não dava para consertar. Tipo assim, ele quis fazer que a mulher se deitasse com o marido para ter o filho e ninguém ficar sabendo. Mas Deus, ele sabe. Não tem como esconder de Deus, irmão. E aí não deu certo porque... O cara era tão honrado que ele disse assim, olha, não posso ir me deitar com a minha mulher, estando os meus irmãos estão na guerra e lutando, eu não posso ir para casa comer e ficar com a minha esposa, comer, encher a barriga e me deitar com a minha esposa. E aí ele fica lá onde ficam os soldados. E aí Davi vai e manda uma carta escrita pelo próprio Urias para o comandante do exército, para colocar ele na frente da batalha para ele ser morto. Ou seja, ele levava na mão a carta que era a própria sentença dele, irmão. Então, ou seja, ele arquitetou todo um plano ali que era dele. Um plano maligno, digamos assim. Entendeu? E aí a gente tem o desfecho da história, né? Ela engravida e tal, e inclusive esse filho morre, tá? Deus não deixou a criança viver, né? Mas a espada jamais se apartou da casa de Davi. Então, apesar dele ter cometido esse erro, esse pecado, então ele já tinha se arrependido, né? Ele já tinha ali o temor. E aí quando Natan, o profeta, confronta ele, irmãos, ele ali cai em prantos, ele chora, né? Você vê que ele faz depois o Salmo 51 e aí se conserta com Deus. Entendeu, irmãos? Então esse sentimento nós temos que ter. Um sentimento de coração arrependido, coração contrito, né? De que nós vamos errar, irmão. Ninguém erra porque quer. Existem situações aí nós erramos. Nós somos falhos, somos pecadores, né? Mas, irmão, se você está vivendo em pecado, se você está passando por algo assim, um pouco parecido, né, guardando as proporções, se você está arquitetando algo que não é de Deus, te aconselho, deixe, abandone, irmão, tá? E busque ter um coração segundo o coração de Deus, tá? Segundo o coração de Cristo, tá bom? O coração de Cristo é um coração que se doa, um coração que ele... Nós sabemos, né? Jesus, ele morreu por nós, irmão. E aí a gente tem que ter esse sentimento, tá? Então, irmãos, que para concluir, tá? Deus, ele se alegra quando nós estamos nos caminhos dele, tá? Então, o objetivo da nossa caminhada cristã realmente é agradar a Deus. Então, todos nós estamos nessa caminhada porque nós queremos, antes de mais nada,
Lógico, nós queremos adorá-lo também, mas nós queremos agradá-lo. Então, pelo menos eu, irmão, não sei os demais irmãos, mas pelo menos eu, quando eu estou fazendo coisas que agradam a Deus, eu fico muito feliz, irmão. Mas aí a gente dá uma vacilada e comete um pecado, a gente se entristece, é normal. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E o Espírito Santo, ele não tem parte com o pecado. Entendeu, irmãos? Então, quando pecamos, algo nos incomoda, né? Esse algo aí é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele fica nos incomodando. E aí a gente se arrepende e deixa, irmãos. Tá? Lá em Romanos 12, irmãos, fala dessa nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Ele fala que é o nosso culto racional. É o culto racional, é o culto que a gente oferece com a nossa razão, sabendo que estamos fazendo certo. Ou seja, o meu corpo, o santuário de Deus, eu vou santificá-lo, eu vou dedicar ele a Deus. Certo? Então ele está dizendo que eu não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Através da palavra, através da oração, né? Então, renove a sua mente, irmão. Renove. Se você está no mundo, saia do mundo. Venha para os caminhos do Senhor. No mundo tem... Eu sempre falo, ó, Satanás, né, o diabo, ele traz um presente, né, uma caixa bem bonita, né, embalagem bem bonita. Ele nos dá esse presente. Só que aí dentro tá cheio de lixo. Aí a gente vê o presente bonito, eita. Aí o mundo te dando, Satanás te dando. E aí você vai e abre. Aí dentro é cheio de lixo. E muita gente se lambuza com esse lixo aí. A gente come do lixo e não se dá conta. Por quê? Porque a nossa mente está escurecida, entendeu? Tem uma mente carnal, uma mente mundana, que não quer saber de Deus. E aí ele fala, renovai a vossa mente. Então, renove o seu entendimento, a sua mente, irmão. Transforme a sua mente em uma mente que busca cultuar a Deus, agradar a Deus. Porque, como eu estava falando aqui na canção, se morrer para o mundo, esse mundo não me atrai mais. Se morrer para mim mesmo, as paixões não me atraem mais. E se morrer para o pecado, já não vivo mais para o mundo, eu vivo para Deus. Então, essa letra dessa canção, desse louvor, irmãos, ele resume muito bem o nosso caminhar com Deus. Se morrer para o mundo não me atrai mais. Então, irmão, se você ainda é atraído pelo mundo, isso é sinal que o mundo ainda não... Você não morreu para o mundo ainda. Até anotei aqui, estou pescando aqui. Se morrer para o mundo, este mundo não me atrai mais. Então, vamos lá. Se o mundo ainda me atrai, quer dizer que eu não morri para o mundo. Entendeu, irmãos? Se morri para mim mesmo, como eu falei, para o meu ego, né? As paixões não me atraem mais. Então, se as paixões ainda me atraem, quer dizer que eu ainda sou egoísta, o meu ego ainda prevalece, né? Se morri para o pecado, estou vivo para ti. Agora, se o pecado ainda vive em mim, isso quer dizer que eu não vivo para Cristo. Irmão, é muito óbvio. Aqui ou é um ou é outro.
A palavra diz que não tem como agradar a dois senhores, adorar a dois senhores. Ou você adora a Deus, ou você adora o mundo. Ou você adora a Deus, ou a Satanás, ou a Mamon, ou os seus demônios, ou tudo aquilo que está no mundo. Não tem como agradar. Não, Senhor, vou te agradar um pouquinho aqui, vou na igreja, vou no culto, vou orar, vou te agradar um pouquinho, mas vou agradar um pouquinho a Satanás também. Não dá certo, irmão. Aí você agrada um e desagrada o outro. Por isso que não dá para agradar os dois. Quando tu está na igreja, tu está agradando a Deus. Satanás, do outro lado, ele tá se desagradando, porque ele quer você para ele, quer te levar para o inferno. Certo? E do outro lado tem Deus, que quer que você vá para o céu. Então, se você está agradando a Deus, você está desagradando Satanás. Então, quando você está do lado de Satanás, agradando a Satanás, que ele está te levando para o buraco, do outro lado Deus fica triste. E não é isso que Deus quer. Mas Deus, ele não pode pegar na sua mão e dizer, você vai fazer desse jeito. Deus não vai fazer isso, irmão. Nós temos o livre-arbítrio. Então nós decidimos, nós tomamos as decisões. A decisão errada que você tomou, foi você que tomou a decisão errada. Como a decisão certa, também foi você que tomou a decisão certa. Irmão Tiago, então como é que a gente faz aqui? Como é que eu faço para agradar a Deus, para tomar decisões certas? Muito fácil, irmão. A palavra de Deus, ela já nos orienta a forma como devemos andar e prosseguir. Certo? Então aqui a Bíblia é o manual do crente aqui. Tá? Então você que é crente em Jesus, ou você que não é e quer ser, está aqui, ó, palavra de Deus. Ela vai te dar toda a orientação que você precisa para ter uma vida de santidade. E obviamente agradar a Deus. Tá? E fugiu aqui o pensamento. Mas vamos lá. Então, se você tem dois pensamentos, você não pode. Está errado. Tá? Então, sim, lembrei. Então, para eu agradar a Deus, primeiro passo, né? Palavra de Deus, buscar a Deus, orar, né? Orar a Deus, se arrepender e deixar, certo? E aí você segue essa caminhada buscando a Deus, tá bom? Então, se você não tem forças, busque pessoas, irmãos na fé, que possam lhe ajudar na caminhada. A própria palavra de Deus fala que é melhor ser dois do que ser só um. Porque sendo dois, se um cair, o outro te ajuda a levantar. Certo, irmãos? Então, no mais é isso. É dizer para os irmãos, não desistam, continue perseverando. Que nós possamos ter esse coração segundo o coração de Deus, segundo o coração de Cristo, coração que agrada a Deus, um coração que agrada a Deus, irmão, é um coração que ele é disposto a perdoar, é um coração que ele não é egoísta, um coração que se arrepende, é um coração que ele não busca o mal das outras pessoas, um coração que quando nos ferem, quando nos fazem mal, nós não nos vingamos, tá? Não é vingativo. Se resume no amor. Se a gente for para 1 Coríntios, vou ler aqui bem rapidinho. Coração, 1 Coríntios 13. O amor. Ele fala do amor. Ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar, os mistérios, ciência, ainda que eu tenha fé e a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ele vai falar. E aí ele fala aqui que o amor, ó, isso que eu quero falar aqui, ó. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará.
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí ele vai falar, né? Continuando. Mas aí vocês viram, né? O sentimento que nós temos que ter, o coração, segundo o coração de Deus, é o amor. Então, se você tiver o amor, aí você vai ser paciente. Diz aqui para o meu amigo Ronald, desejar muito amor para ele. Meu irmão, meu amado irmão Ronald, que Deus possa te dar muita paciência, irmão. Tá bom? E ele fala que é benigno, não arde em ciúme. Então, alguns irmãos que já são ciumentos aí, tem muito ciúme, né? Tanto mulher como homem. Irmãos, a palavra fala que o amor não é ciumento. Aí é onde entra a questão que nós devemos confiar. Você tem que confiar no seu cônjuge. Você tem que confiar no seu marido. Você tem que confiar na sua esposa. Se ele errar, se ela errar, irmão, Deus vai requerer, Deus vai cobrar. Mas aí você tem que confiar, tá? Então, e até, na verdade, não é nem não ter ciúme, né, irmão? Tem um ciúme ali que ele está falando arder em ciúme. É quando você tem o ciúme a ponto de extrapolar, entendeu? Então ele fala, o amor não arde em ciúme. Então é importante frisar que o ciúmezinho ali, o ciúme ali, ele é o cuidado, né? Nós temos que ter realmente. Mas quando você passa ao ponto de não deixar outra pessoa respirar, aí está errado, certo? Aí ele fala, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Irmão, isso aqui é uma pessoa que tem o coração segundo o coração de Deus. Coração de Cristo. Uma pessoa que tem esse coração, que é o que eu estou querendo passar para os irmãos, que eu quero ter esse coração e quero que você também busque, irmão, e peça a Deus, é um coração que agrada a Deus, tá? Agora vamos ter cuidado, porque eu até separei uma passagemzinha aqui, ó, fala do coração, mas aí a gente tem que ver, irmão, que o coração ele é enganoso, tá? Onde é que fala isso? Lá em Jeremias, profeta Jeremias, Deus falando através do profeta. Aqui é pra gente deixar só um alerta aqui rapidinho para os irmãos, ó. Jeremias 17:9. 17:9. Cadê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tá vendo? Ele está perguntando, quem o conhecerá? Nós sabemos que é Deus. Ele até fala, ó, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então vamos lá, irmãos, ó. Temos que ter um coração segundo o coração de Deus. Mas cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Então o seu coração, irmão, ele pode te fazer pecar. Você vai ali, acha que é o seu coração, que Deus está naquele negócio e tal. Irmão, bote diante de Deus. Deixe Deus confirmar, deixe Deus falar. Faça prova com Deus, irmão. Mas não haja pela sua própria vontade. Preste atenção, irmão. O coração do homem é enganoso. Então você pode estar, de repente, fechando um negócio, achando que é Deus está no negócio. E não é. Às vezes é seu próprio coração que está lhe enganando. Entendeu? Então aqui, Deus está falando aqui porque é importante, irmãos, nós estarmos atentos para essas questões. E ele fala, quem o conhecerá? Sabe quem conhece teu coração, irmão? É Deus. Tu mesmo não conheces teu coração. Tu não conheces teu coração. Porque o teu coração é enganoso, ele te engana. Entendeu, irmão? Então, faça prova com Deus. Se você tem algo, está pretendendo fazer alguma coisa, sei lá, vai abrir um negócio, por exemplo, está achando que é Deus o negócio? Consulte a Deus. Faça prova com Deus. Porque você pode estar se enganando. E aí aqui às vezes não é nem o inimigo não é nem Satanás não. Satanás ele age, ele tem os seus momentos, mas às vezes somos nós mesmos que queremos nos enganar. Entendeu? Eu estou dando um exemplo, mas existem vários exemplos, irmãos. E ele fala, ó, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, você vê as consequências que teve com Davi, o fruto de suas ações, né? A espada nunca mais se apartou da casa dele. Então, irmãos, para finalizar, né?
mais uma vez, é a terceira vez que eu digo que vou finalizar e não finalizo. Mas é isso. Dizer aqui que você coloque o seu coração diante do Senhor, tá? Para que você tenha um coração segundo a vontade do Pai. E se você está buscando aí acertar, está querendo ter um concerto com Deus, uma aliança com Deus, eu quero fazer uma oração por você nesse momento, irmão, né? Você que está passando por luta, você que está afastado, você que está de repente em depressão, você que até mesmo pensou em tirar sua própria vida, dizer para você, irmão, não faça isso, não se desespere. Deus tem o melhor desta terra para você, tá bom? A gente passa por luta, por angústias, aflições, mas Deus falou, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha o que ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, entendeu? Então se Jesus venceu o mundo, irmãos, ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a enfrentar as dificuldades, tá bom? Então eu quero fazer uma oração por você, você que está afastado, você que quer se reconciliar, e você que quer aceitar Jesus, né? Então, que você seja muito bem-vindo no reino de Deus, né? Saiba que quando um justo na terra se arrepende, há festa nos céus, os anjos fazem festa no céu, tá bom? Então dizer para você que Deus, ele ama muito a sua vida, Deus se alegra com a decisão que você está tomando de segui-lo, de se arrepender, e dizer que Deus te ama, tá bom? Assim como os demais irmãos, tá bom? Então se você puder, feche os seus olhos, interceda junto comigo, e eu vou orar por você que está precisando. Senhor, Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem deixado à nossa disposição para a gente poder aprender mais de Ti. Te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos dar um coração igual ao Teu, ó Pai, um coração cheio de amor, um coração disposto a perdoar, um coração disposto, meu Deus, a fazer a Tua vontade e negar a nós mesmos, Pai. Queremos morrer para o mundo, Senhor, e viver para Ti. Morrer para o pecado, Deus. E assim, Pai, poder Te agradar. E, Senhor, eu quero Te pedir por esta pessoa, este homem, essa mulher, este jovem, Pai, que está afastado, que está querendo voltar aos Teus caminhos, Senhor, que o Senhor possa receber de volta, Pai. Recebe, ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Que o Senhor possa perdoar os seus pecados e que elas possam saber, Senhor, que Tu estás levantando ela agora dessa situação. Meu Deus, e eu quero também orar por essa pessoa que quer entregar a vida para Ti agora, Jesus, nesse momento. Que o Senhor possa também, meu Deus, escrever o nome dela no Teu livro da vida, ó Pai. Tira o nome do livro da culpa e que ela, a partir de hoje, meu Deus, seja uma nova criatura, seja um filho Teu, que ela venha nascer do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos e misericórdias sobre essa pessoa, Pai. E, Senhor, eu quero Te pedir também, Senhor, por essa pessoa que está passando por dificuldade de doença, de enfermidade, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, repreender todo espírito maligno, Pai, toda doença, toda enfermidade, ó Deus, derrama a cura, Pai, libera a cura para essa pessoa, Pai, que está precisando, meu Deus. Eu quero repreender no nome de Jesus todo espírito de depressão, Pai, que caia por terra o inimigo, ó Deus. E que essa pessoa ela se sinta melhor a partir de agora, Senhor. E que ela veja os Teus milagres. E que ela venha verdadeiramente andar contigo, ó Pai. No nome de Jesus. Assim eu oro, eu agradeço e Te louvo, ó Pai. Sim, irmãos, no mais é isso. Quero agradecer a todos os irmãos. Até o próximo culto. Até o estudo na quarta-feira. Tá bom? Paz do Senhor, irmãos. Até mais. Tchau, tchau.